Falei só uma, mulheres. Sabe quando você vai fritar uma comida e o óleo está quente? O óleo, nessa noite, já está quente. Então eu vou querer chamar aqui as obreiras, que venham aqui na frente. E se você veio hoje, mulher, dizendo, eu preciso de um toque do Espírito Santo, eu preciso de uma oração, obreiras e pastoras, venham na frente. Se você veio dizendo, eu preciso de um renovo, eu preciso que o Espírito Santo fale comigo, porque eu estou cansada. Ei, eu quero te dizer, você somente está cansada, você não quer desistir. Sabe, muita batalha faz com que as nossas roupas, a nossa armadura, ela fique desgastada. Mas hoje, nessa noite, Deus preparou uma nova armadura para você, umas novas vestes para você. E você vai sair daqui revigorada. Amém, o altar está aberto, pode vir, mulheres. Eu sei que esse é o dia que o Senhor preparou. Espírito. Pode vir, mulher. O altar está aberto. Que nasce como fogo, vem como em Pentecoste. O Espírito Santo está aqui. E enche-me de novo. Levanta tuas mãos para o Espírito Santo te encher. Espírito.
seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar e a terra clama. Uou, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver. Aleluia! Levante a tua mão para o alto, irmão. Levante a tua mão e profetiza sobre a tua vida. Erebalabachurianda. Aleluia! Declare bem forte. Aleluia! 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 Erebalabachurianda. Escute, escute. Eu quero que você levante a tua mão agora. Levanta a tua mão de profeta, de mulher de Deus, de mulher guerreira de oração, em direção à tua casa. Vira aí, vira para trás, vira para o lado, aonde você mora. Vira em direção à tua casa, ao teu lar agora. Recatarabalabasurianda. E começa a profetizar sobre a tua casa, sobre teus filhos. Libere uma palavra agora. Dá uma ordem no mundo espiritual agora. Diga: a minha família está livre. A minha família pertence ao Senhor. A minha casa é do Senhor. Libera uma palavra de profeta. Oh, mulheres de Deus, começa agora a liberar palavras de guerra. Dizer: toda depressão. Diga assim comigo: lá na minha casa eu profetizo toda depressão fora, todo problema de relacionamento com os meus filhos fora. Eu não estou ouvindo a tua voz de profeta. Ei, onde estão as guerreiras do Senhor? Aonde estão as vigilantes do seu lar? Agora você começa a dizer sobre meu casamento. Toda palavra contrária sobre o meu casamento agora seja desfeito. Sai da minha casa agora. Toda inveja, sai de lá agora. Doença, sai da minha família. Miséria, sai da minha família. Em nome de Jesus, espírito de confusão, sai da minha casa agora. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Que os céus começam a se abrir agora. Ei, que os céus fechados se abram agora lá na tua casa, agora na tua família. Profetiza. Diga: eu profetizo a paz na minha casa. Eu profetizo a alegria na minha família. Isso. Aleluia. Declare que os céus fechados se abram. Oh, olha aqui, ó. Aqui. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Amém. Agora levanta, olha aqui, de mão levantada. Declare bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Aplauda bem forte o Senhor. Dê um brado de vitória. Venha mover, e a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Amém. Assim que se inicia o primeiro culto do ano de mulheres. Amém. Mulheres guerreiras, mulheres forjadas. Nós não vamos desistir nunca. Nós poderíamos estar até cansadas, mas agora o ânimo do Senhor, as vestes novas do Senhor, a armadura é renovada. Então as coisas velhas agora se já passaram, o cansaço já ficou para trás. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor nesse 2026 como nunca antes o servimos até hoje. Amém. Amém. Aplaude ao Senhor mais uma vez, porque Ele é bom. Pode se assentar. Dá glória, que é de graça. Obrigada, louvor. Eu vou pedir as vozes descer, mas eu vou pedir os instrumentos que me ajudem. Que bênção! Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está hoje pela primeira vez aqui na Igreja Família do Reino. Ali também, várias ali. Que bom! Sejam bem-vindas! Aplauda a irmã mais velha, as mulheres da casa. E eu queria também saber, tem alguém que é a segunda ou terceira vez que nos visita? Não é a primeira, mas é a segunda, a terceira. Olha, várias pessoas também. Glória a Deus. Muito bom quem vem uma primeira vez, mas muito bom também é quem vem uma segunda, uma terceira e depois fica como filha dessa casa. Então seja bem-vinda a um avivamento. Eu tenho uma palavra sobre a graça do Senhor. Eu até mandei para fazer aqui umas frases. Sua graça me basta. Se nós hoje chegamos até aqui, é porque a graça do Senhor em algum dia ela nos alcançou. Por isso, tudo que nós precisamos, mulheres, nós somente precisamos da graça do Senhor. Ei, eu quero te dizer algo. Você não tem aquilo que você quer ter. Você tem aquilo que você precisa ter para alcançar o que Deus te prometeu, para alcançar aquilo que Deus já preparou para você. E deixa eu te falar como Satanás trabalha. Eu gosto muito de conhecer o oponente, o inimigo, porque quando você conhece teu adversário, você sabe como ele vai agir. E Satanás, ele trabalha com distrações. Então, muitas vezes, mulheres, eu quero ser bem objetiva nessa palavra, porque eu quero depois, se temos mais um mover, vocês gostariam? Então, vamos deixar o Espírito Santo se mover e que ele tome a direção desse culto. Deixa eu te falar. Muitas vezes nós estamos tão focadas naquilo que nós não temos, naquela escassez em várias áreas da nossa vida. Nós estamos sempre pensando de, é que eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar, eu não estudei, eu sou limitada, eu não estou casada, eu sou divorciada, eu sou mãe solo, eu não sei, eu estou tão focada naquelas coisas que eu não tenho, que eu não estou usando aquilo que Deus já me deu. Porque eu e você não temos aquilo que nós queremos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Aquilo que Deus preparou para nós, nós já temos. Você não dá um glória porque você não está acreditando. Sabe, deixa eu te falar. Muitas vezes Deus, Ele acredita mais em você de como você acredita mesmo em você. Não sei se falei certo, mas Deus acredita mais em você daquilo que você pode ver em você, que você consegue. Olha, eu coloquei aqui Lucas 8:2. Hoje eu dediquei essa palavra baseada em Maria Madalena. Eu quero começar dizendo de que tem algumas pessoas que eles falam como que Maria Madalena era uma prostituta, mas não tem base bíblica para dizer que ela era prostituta. Ela era endemoniada, ela era atormentada, saíram 7 espíritos dela. Porém, a Bíblia faz uma diferença bem clara. Quando fala de Raabe era uma mulher prostituta. Quando fala de Maria Madalena, fala de uma mulher atormentada. Amém? E diz Lucas 8:2.
E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que quando a graça do Senhor Jesus, ela chega na tua vida, ela te liberta. A graça, ela te liberta. E sabe, essa mulher aqui especificamente foi liberta de espíritos, de demônios. Ela estava atormentada. Mas também a graça do Senhor Jesus te liberta do teu passado. A graça te liberta do teu pecado. A graça te liberta dos teus traumas, dos teus abusos, de mentalidades pequenas. A graça do Senhor Jesus te liberta de tudo, de toda identidade falsa que Ele não criou para você. A graça do Senhor Jesus, ela é tão boa que ela te faz uma nova identidade. A graça, sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um presente, é um favor imerecido. Nós somos salvas por graça, mas graça, alguém pagou por ela, porque não tinha o que nós podermos fazer em obras, comprar com dinheiro, fazer boas ações que nós conseguíssemos ser salvas. A graça do Senhor Jesus é um dom. A graça do Senhor Jesus é algo que não é por merecimento. A Bíblia diz que a paga do pecado é a morte. Maria Madalena, ela era uma mulher atormentada. E o que mais me pesa é que era uma mulher tão atormentada que um próprio endemoniado por si mesmo ele não consegue fazer nada. Só uma graça, só uma luz, só o Senhor Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo para libertar uma pessoa assim. E graças a Deus, Jesus passou por aí. E o destino dessa mulher, que ela não conseguia se ajudar a si mesma, Maria Madalena, ela não conseguia, mas ela teve um encontro com a vida, e a vida a libertou. A graça de Deus a alcançou, e essa mulher tinha um destino. E o destino, eu imagino que seria terrível. O destino seria a morte. O destino de Maria Madalena, vamos ver logo no final, qual foi o destino que Deus escreveu para ela. Mas o destino que ela tinha, que ela mesma iria fazer, seria a morte, porque ela estava endemoniada. E uma pessoa endemoniada consegue fazer alguma coisa? Atormentar os outros. Aqui, deixa eu só contar algumas piadas, assim, para descontrair. Ri comigo, tá bom? Disse, eu escrevi aqui, e é que nós não podemos passar. 2 Coríntios 12:9. Você já sentiu alguma vez, mulher, que você estava se esforçando em fazer coisas e você não estava conseguindo? Você estava dando o teu melhor, mas você parece que nada tinha resultado. Sabe quando nós às vezes nos sentimos frustradas porque estamos trabalhando e parece que a nossa vida está em círculos? Ei, mas aqui diz, 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, quando nós estamos nesse momento assim, de fraqueza, frustradas, que parece que não conseguimos, que estamos esgotadas, que estamos cansadas, que estamos trabalhando um monte, que parece que por mais que nos esforçamos, não está saindo, não estamos entendendo. Ei, nesse momento, não é para murmurar. Nesse momento é para dizer, Senhor, eu até me alegro nesse momento que eu estou passando, porque eu sei que nessa fraqueza que eu estou sentindo, o Senhor, Ele é mais grande dentro de mim. Aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque tudo aquilo que a graça ela vem na minha vida é para dizer, ei, não é por você, sou eu dentro de você, sou eu em ti. A graça nos ensina a nós dependermos mais de Deus. Sabe, pessoas que não são vocês, mas as que não vieram hoje, tem mulheres, pessoas, homens também, que eles acham que eles conseguem tudo na força do braço. A Bíblia diz que a paga do pecado é a morte. Você pode conseguir muitas coisas na força do braço, no teu esforço, no teu estudo, no teu acordar cedo todos os dias, na tua disciplina, e você tem que ser assim. Mas se não é pela graça do Senhor Jesus, ei, se não é pela graça do Senhor Jesus, você não se levanta da cama. Se não é pela saúde que Ele te dá, você não se levanta da cama. Você não consegue fazer nada, porque é na sua graça.
Ele se faz forte na minha fraqueza. Ele que me dá sua graça, Ele que me dá sua força. Eu que consigo fazer as coisas porque é Ele comigo. Nós temos que ter um coração de gratidão pela graça que Ele já depositou na nossa vida. Aqui eu coloquei em Gênesis 6:8. Coloquei alguns versículos hoje. Diz, Gênesis 6:8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, ele não estudou numa faculdade para saber construir uma arca, para saber medidas. Ele não sabia absolutamente nada. Mas lembram da frase que eu acabei de dizer? Que Deus não te dá aquilo que você quer. Deus te dá aquilo que você precisa. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quando o mundo estava pervertido, corrupto, podre no pecado, Deus viu Noé. E ele viu que era um homem reto. Ele era um homem íntegro. E ele falou, eu vou dar uma chance para ele. E ele mesmo acreditava no potencial que ele tinha, mas ele construiu uma arca. E ainda assim, quando a Bíblia diz que Noé achou graça ante os olhos de Deus, sabe o que? Jesus falou para ele, sai a pregar, vai pregar. Porque quando a graça de Deus chega num lugar, chega para uma pessoa, não é para uma mesma, não é para mim, é para eu sair a pregar. Porque a Bíblia diz também que ali onde abundou o pecado, sobreabunda a graça. Jesus, Deus, Ele não queria destruir Sodoma, não queria destruir o mundo, não queria destruir, não queria afogar. Mas o pecado ele era tão forte que Noé, vai e sai pregar. Veja se ainda tem alguém. Amém. Disse, a graça muda o destino. Maria Madalena, ela tinha um destino escrito já. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida, ele é semeado, trabalhado e depois tem um destino, um final. Todas nós temos um destino que nós vamos semeando. Tudo aquilo que você semeia, você vai colher. E na nossa vida também é assim. Maria Madalena era uma mulher assim. Mas agora eu quero falar sobre Raabe. Raabe era uma mulher que a Bíblia diz que ela era prostituta. Mas ela vivia numa cidade que era Jericó. E Jericó, Deus tinha entregue essa cidade ao povo de Israel. Então ela estava condenada à morte. Só que Raabe teve uma fé que a Bíblia diz que ela criou sem ver. Ela não precisou ver, ela só de ouvir falar de um Deus tão grande, ela acreditou. Ela acolheu os 2 espias que chegaram na sua casa. E através de acolher, e através da fé que essa mulher teve, a graça de Deus alcançou. E ela foi salva, ela não morreu. E sabe o que mais? Ela e sua casa foram salvas. Porque quando uma mulher se posiciona, não importando o passado, não importando a reputação, não importando de onde ela vem, não importando quem são seus pais, o que ela fez até esse dia, até hoje não importa o que você fez. Ei, eu quero te dizer, a graça do Senhor, ela te salva. A graça do Senhor te perdoa, te restaura, te liberta. A graça do Senhor te dá um destino diferente daquele que você com as tuas mãos, você estava criando, você estava indo. Através de uma mulher que decidiu se arrepender. Porque deixa eu te falar, pode ser que para Raabe ninguém tinha pregado. Hoje em dia nós temos iPads, celulares, computadores. A prostituição, às vezes não sabemos a história, porque que ela teve que se dedicar a isso. Mas uma vez que ela escutou de que tinha um Deus, de verdade, um Deus grande, ela falou, eu vou servi-lo e eu vou adorá-lo. E ela colocou sua vida em risco para cuidar desses 2 espiões, porque ela sabia e ela acreditou de que Deus já tinha dado essa terra para o povo de Israel. Ela já tinha escutado falar. E ela falou, minha vida vai ser para servir ao Senhor Jesus. E ela e seus pais e seus irmãos foram salvos. Porque a graça do Senhor alcançou. E sabe o que mais? Ela entrou na genealogia de Jesus. Uma prostituta. Sabe o que quer me dizer isso? Que quando a graça chega na tua vida, eu não estou falando, deixa eu fazer um parênteses, eu não estou falando de que você pode pecar. Não.
Não. Deus é santo, santo e santo 3 vezes. E Ele odeia o pecador. Deus odeia o pecado, não o pecador. Ele odeia o pecado. Mas quando uma pessoa vive no pecado porque não conheceu Jesus, e ainda que cai, Ele o levanta. Mas quando a graça chega, Deus disse: ei, eu te perdoo, eu esqueço de tudo que você fez, eu jogo no mar do esquecimento, eu coloco uma nova identidade na tua vida, eu te dou um novo destino, as coisas velhas passaram, tudo fica para trás e tudo é feito novo a partir de agora. Tem muitas pessoas na Bíblia que até Deus trocou o nome deles, porque Ele queria dizer: as coisas velhas na tua vida, ainda que você tenha uma família, hoje eu te dou uma nova identidade de filha. Quando Jesus Ele chegou num lugar onde uma mulher adúltera estava sendo apedrejada, e a graça chegou ali. O que essa mulher merecia naquele então pela lei era morrer. A paga do pecado é a morte. Então o que ela estava precisando ou merecendo, segundo a lei, era morrer. Então ela ia morrer sim ou sim. Mas como a graça chegou, Jesus falou: ei, quem esteja livre de pecado, que atira a primeira pedra. Mas Ele não falou tipo: está livre, vai. Não, Ele falou: vai e não peques mais. Porque quando a graça de Deus chega na tua vida, ela chega como um banho de santidade. A graça não é o peso da religião. A religião você tem que conquistar, fazer obras e muitos méritos para você conseguir coisas. Mas Deus disse: ei, consumado está, o preço já foi pago. Não tem obras que você possa fazer que eu entregue minha graça. Minha graça é de graça. Minha graça é um favor imerecido. Minha graça é um presente. Não é por obras, é por amor. Porque de tal maneira eu amei que dei meu filho. Deixa eu te falar, quantas aqui são mães? Aqui do meu lado, visualiza. Imagina aqui. Tem um homem que ele assassinou um outro homem. E ele tem que ir na cadeia. E vai estar por 50 anos lá. Você, mãe, entregaria teu filho por amor desse homem? O amor de Deus é incondicional. O nosso amor é condicional. Quantas mães aqui dariam seu filho para ir na cadeia em prol desse homem aqui que está? Ninguém daria. Nem o cachorro, nem o gatinho. Ninguém daria. Porque o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, você tem que entender ou tentar compreender um pouquinho de que não está baseado nem medido segundo a nossa medida. Sabe, muitas vezes, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós sentimos que nós decepcionamos a Deus, nós nos afastamos da igreja ou da presença ou da oração porque nós nos sentimos mal. Não é assim? Sou eu? Me ajudem, mulheres. É assim ou não? Mas Deus disse: de tal maneira eu te amei, que eu dei tudo o melhor que eu tinha. Pensa quanto doeria para você, mãe, se você tem que entregar teu filho por uma pessoa que você nem conhece. Se você tem que matar, sacrificar teu filho, colocar ele na cadeia, fazer uma coisa, dar no mundo que vai ser torturado, vai ser crucificado. Pensa tudo que dói. Ei, o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande por cada uma de vocês, de nós, que não tem algo, um pecado, uma coisa que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. Sabe como Satanás trabalha, mulher? Eu quero te dizer, porque eu quero te preparar para esse ano 2026. Porque esse 2026, cada mês do ano, você tem que ir em aumento na glória de Deus, na presença, na autoridade, no poder, na oração, no jejum. Você tem que carregar a presença de Deus nesse ano, como nunca antes. Por isso, você tem que entender de que Satanás, ele vai fazer sempre que você duvide, que você veja de que você não tem tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito, ou que você não tem tudo o que você precisa para conquistar, para avançar com a tua família, se você é mulher casada, se você é esposa, se você é mãe, se você é filha. Ele sempre vai fazer você duvidar. Ele sempre vai fazer com que você foque naquilo que você não tem. Ele sempre vai querer te distrair do que Deus já prometeu e já preparou para você, para que você não veja, não entenda o amor que Ele tem, para que você não compreenda que a graça já te alcançou,
que a graça é um favor imerecido, não é que você merecia. Fala para a mulher que está do teu lado, você não merece. Eu não mereço. Mas é a sua graça, o seu amor, é muito além daquilo que eu posso compreender, imaginar, entender. É a sua graça que me alcançou, não é o que eu fiz. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu faço. Deixa de falar. Eu estou lendo aqui uns WhatsApps espirituais que aparecem. Às vezes tem alguma religiosa que pensa, ai, mas eu não sou pecadora. Não tem boa obra que você possa fazer para alcançar o favor de Deus. As obras, elas são necessárias, a Deus agradam, mas com as obras que eu faço de ajudar a viúva, a órfão, ao pobre, de dar esmola, de dar ofertas, de dízimo, de servir na casa do Senhor, não compra a salvação, não compra uma casa no céu, não compra a graça. A graça é favor imerecido. Fala comigo, favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus se placeu me dar. Noé alcançou graça diante de Deus e ele escreveu uma história incrível. José, ele alcançou graça diante de Deus. Alcançou graça nos olhos de Potifar e alcançou graça nos olhos de Faraó. Eu quero te dizer sobre a vida de José, só fazendo um parênteses aqui. José, aproximadamente, ele foi vendido pelos seus irmãos quando ele tinha 17 anos. Ele, durante 13 anos, ele foi escravo. E eu quero falar sobre isso agora. Quantas aqui de vocês receberam uma palavra de um profeta, de um homem de Deus? Quantas aqui? A metade. Ah, não, todas. Tem uma palavra. Quantas dessas palavras ainda não se cumpriu? Sabe o que acontece? Na vida de José, demorou 13 anos. E às vezes, chega um profeta e você quer que no outro dia a palavra de Deus se cumpra. E sabe, o profeta está te dizendo, olha, aqui na frente, eu estou vendo que você vai reinar, governar com Faraó. Só que você está aqui dizendo para teus irmãos que eles vão se prostrar na frente de você, vão se ajoelhar. Então, essa é a tua realidade, mas essa é a verdade. Agora existe o processo que você vai ter que passar. Eu não sei em qual parte da palavra você está, se ainda está com teus irmãos, se ainda você não foi vendido, ou se você já foi vendida, traída, se você está na cadeia, não sei em qual situação do processo você está, mas eu quero te dizer, não é da noite para o dia. Deus pode fazer, mas Ele primeiro precisa nos preparar. A prova, ela vem para nos preparar. Por quê? Foram necessários 13 anos para José governar por 80 anos. 13 anos de prova com 80 anos de governo. Está muito bem, né? Só que, o que acontece? Qual é a diferença? Muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, aí nós estamos vendo o versículo que Deus se faz forte na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza, nós começamos a murmurar. Nós não escutamos mais a voz de Deus. Nós nos esfriamos. Nós não queremos vir mais na igreja. Nós não queremos mais orar. Nós não escutamos mais louvores. Nós começamos a ir com companhias que nós sabemos que não edificam. Ei, mulher! A vida natural, ela tem inverno, verão, outono, inverno. Como é? Primavera, verão, outono, inverno. Na vida com Deus, nós passaremos por várias estações. Nós passaremos pela primavera e tudo floresce, mas no outono tudo cai. No inverno está frio, mas no verão está quente. A roda gigante daqui de Balneário, eu gosto muito de dizer. Muitas vezes você está lá em cima, sentindo e escutando muito a presença de Deus, mas também chegará momentos que você vai estar mais longe. E em todos os momentos, Deus está vendo como você está reagindo. Porque se Deus quer te colocar para governar, Deus quer te colocar para você reinar, para que o propósito dele se cumpra na tua vida, para que a palavra que ele te deu, ela se cumpra. Ele primeiro vai ter que conhecer o teu coração, conhecer o teu caráter, conhecer a tua fortaleza, a tua firmeza, a tua palavra. Será que ele pode confiar em nós? Amém. Todas amém. Mas
não é você, mas você conhece alguém que por momentos de decepção se afastou da igreja? Conhece alguém? Por isso Deus, Ele quer. Por isso Deus falou para Noé, sai para pregar. Porque ainda eu quero salvar, ainda eu quero ganhar almas, ainda eu quero que minha graça chegue a mais pessoas. Só que às vezes nós endurecemos o coração. Ei, Satanás, ele trabalha com a distração. Você se distraia e sempre a distração, ela vem para as coisas de Deus. Você não vai ficar distraída às vezes da tua família. Você não vai ficar distraída do teu trabalho. Mas tudo que é referente a Deus, você vai ficar distraída. Por isso hoje, você sabendo como Satanás, ele trabalha, hoje você vai abrir os olhos. E hoje você vai se posicionar. E hoje você vai dizer, Satanás, você não me enrola mais não. Agora eu sei como você trabalha e você não vai me distrair mais não. E eu sei que às vezes não tenho tudo que eu mereço, tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Porque Deus já me entregou tudo que eu preciso. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Amém. Então a graça é um favor merecido. E ela, primeiro, a graça nos liberta. Segundo, a graça muda o destino. Nós temos o claro exemplo de Raabe. Terceiro, Maria Madalena, ela era uma mulher que ela permaneceu. Sabe, tem um versículo que eu creio que anotei aqui. Eu anotei, mas eu não estou encontrando. Disse, a quem muito é perdoado, muito ama. Como ela foi muito perdoada, ela foi liberta, ela foi transformada. Ela foi assim, outra mulher. Ela passou de não ter domínio sobre a própria vida dela, porque ela não conseguia se controlar com os demônios que ela tinha. Ela não conseguia se auto-libertar. Então, ela... Quando teve o encontro com Jesus, ela foi liberta e começou uma nova identidade, uma nova mulher que então aí já se tinha domínio próprio. Sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a seguir Jesus. E disse, João 20, 16, a graça de Deus confia uma missão. João 20, 16, e disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Raboni. Disse-lhe Jesus, vai para meus irmãos e disse-lhes. Ela foi a mulher que quando Jesus ressuscitou, foi a mulher que estava perto. Foi a mulher que Jesus escolheu para que ela fosse dar as boas novas de que ele tinha ressuscitado. A graça te dá uma missão. A graça, ela te liberta. A graça te dá um destino, mas a graça também te dá uma missão. E a missão é dizer, ei, Jesus já não está mais morto não. Ei, Jesus ressuscitou. Alegrem-se todos, porque todas as religiões, todos mataram e morreram seus líderes. Mas Jesus é aquele que ressuscitou. E aquela mulher que está cheia da graça do Espírito Santo, é para anunciar essa virtude de dizer, ei, Jesus já não está mais morto, porque busca nos mortos aquele que vive. Nós temos um Deus que Ele ressuscitou e Ele escolheu uma mulher. Tem pessoas que falam, ignorantes, com amor. Tem pessoas que falam que Deus é um Deus machista. Mas eu creio que mais para confrontar os religiosos, Jesus pegou uma mulher e que era endemoniada, para dizer, vai e fala que aquilo que você viu morto agora vive. Então vai e fala para os meus irmãos, diles que aquele que estava morto agora ressuscitou. Porque Deus tem um amor específico e pontual para todas as mulheres. Ei, você é filha, você é amada, Deus te ama, Deus te criou. Não é que Deus não tem um propósito na tua vida, não. Deus tem sim um propósito, Deus sim tem um chamado, Deus quer te usar. E Ele quer te usar, não na versão que você não é. Deus quer te usar na versão que você está aqui e agora. A graça de Deus te alcança. E sabe, você sabe quando a graça de Deus está na vida de alguém? Quando a pessoa não é muito talentosa, a pessoa não tem muitas qualidades, mas é a pessoa, por exemplo, que mais vende. É a corretora que mais vende. É
em uma empresa, é a mulher que ela fica subindo, ascendendo o cargo, porque ela haja graça. Porque é Deus colocando graça numa pessoa, não é os talentos, não é os dons, é a graça. Que Deus deposite graça nessa noite sobre tua vida, para que o favor imerecido esteja sobre tua vida e abra muitas portas, e que seja liberta de toda identidade antiga, que seja liberta de todo o passado e de todo o pecado, de todo o pensamento, de todas as limitações na mente, e que você venha ter uma missão, que você venha fazer a missão que o Espírito Santo te colocou, em nome de Jesus. Maria Madalena foi uma mulher que mudou da noite para o dia. Passou de ser uma endemoniada atormentada a ser uma mulher que seguia Jesus. E ela seguia por onde quer que fosse. E sabe o que fazia? Ela contava aquilo que Jesus fez na vida dela. Muitas vezes, uma ferramenta mais de como Satanás trabalha, ele faz com que você não saiba evangelizar. Eu não quero evangelizar porque eu não sei o que falar. Não inventa. Sabe o melhor que você pode evangelizar uma pessoa? Conta aquilo que Jesus fez na tua vida. Não inventa, não fala aquilo que não é. O que fez em você? Ele mudou tua tristeza na alegria, e é um milagre. Ele te deu uma família, e é um milagre. Ele te curou de uma doença, e é um milagre. Conta aquilo que Jesus fez na tua vida, porque isso vai alcançar outras pessoas. E tem pessoas, ainda que você não ache, porque todas usamos maquiagem, nem temos uma fachada, tem pessoas que você vê elas e você não sabe que elas estão passando por situações difíceis, e às vezes Deus te coloca perto dessas pessoas para que você seja luz, para que você fale daquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que você sabe. Pastora, Deus não fez nada na minha vida. Então olha a mulher que está do teu lado, conhece o testemunho dela e conta para todos. Eu duvido que Deus não tenha feito nada na tua vida, porque no mínimo Ele tira a tristeza, Ele renova a sua misericórdia cada manhã na nossa vida, porque Ele nos dá saúde, porque não nos falta nada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, porque Ele nos guarda, nos cuida, porque nós hoje conseguimos estar aqui, nós hoje conseguimos estar em pé. Então quantas coisas o Senhor já fez por nós. Obrigada, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é lindo. Nós estamos melhor do que nós merecemos, mas algumas vezes nós estamos olhando tanto para nós que nós não conseguimos enxergar a necessidade do próximo. Essa não é para você, é para a mulher do teu lado. A graça que confia uma missão. Número 5, a graça é suficiente. Fala para a mulher que está do teu lado, a graça é suficiente. João 20:16. Não, espera, aqui. Lucas 22:35 diz: e disse-lhes, quando vos mandei, olha aqui segura, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou sem alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles disseram? Quando Deus nos envia, nos manda alguma missão, nos manda para fazer qualquer coisa, Ele mandou aqui todos os seus discípulos sem nada. Mas faltou alguma coisa? Porque aí entra a fé, aí entra a provisão, aí entra a graça, aí entra o favor, aí entram os presentes que Deus dá. Só que a graça, ela chega numa pessoa, numa vida, quando ela começa a depender de Deus. Muitas vezes, mulheres, nós falamos, eu só vou fazer, eu só vou ir, eu só vou agir quando eu tiver tudo. Se eu não tiver tudo, eu não vou. Aqui, se os discípulos tivessem feito o mesmo, eles não teriam feito nada. Às vezes pode ser que eles não tinham o que eles achavam que iriam precisar, mas como eles obedeceram, porque a obediência ela também traz provisão, como eles obedeceram a palavra de Jesus e eles foram, não faltou nada. E essa palavra é para você hoje dizer, tudo aquilo que você tem hoje é tudo aquilo que você está precisando para ir, para fazer, para estudar. Eu não falo simplesmente de ministério e não falo simplesmente de coisas materiais. Eu falo em tudo, em todas as áreas. Porque cada mulher aqui às vezes está paralisada no seu chamado, porque ela acha que tem que ter um título, ou ela acha que tem que fazer alguma coisa.
Na vida profissional, às vezes você está paralisada porque você acha também que precisa ter um título, você precisa ter um cargo, você precisa ter alguma coisa, um reconhecimento. Ei! A graça é suficiente. Só precisa você acreditar que a graça está com você. Que Deus depositou a graça na tua vida. Se você acredita, você vai, você age. E quando você começa a dar os passos, Deus começa a colocar o chão. Quando você começa a avançar, você fala, mas sou eu? Não, não é você. Nós simplesmente somos o vaso de barro, que enche o Espírito Santo, não é por mérito próprio, é a graça de Deus na minha vida. Que seria de nós se não fosse pela graça de Deus? Capacidade não temos, mas é Deus que nos capacita. Se Deus quiser pegar as pessoas preparadas, Ele não teria nascido através de uma menina. Ele teria nascido numa sinagoga, de um rabino, na casa de Faraó, de um rei. Ele teria nascido no palácio. Se ele quiser, ele estaria sendo como com os rabinos. Mas ele falou, eu quero confundir aquilo que é com o que não é. Eu quero pegar o vil e menosprezado que o mundo rejeita para confundir todos eles. Porque aí é que a graça de Deus entra. Porque não é pela capacidade humana, é pelo poder do Espírito Santo na vida de cada um. Não é pelo que você faz. Se você já tem tudo que você quer, que você merece, que você precisa. Se você já tem tudo que você merece, que você precisa, que você quer, você não precisa de Deus. Mas quando você não tem nada, tudo que você tem é Deus. E tudo que Deus tem é você. E Deus é o dono de tudo. E o único que Ele pede de cada uma de nós nessa noite é a sua entrega, é o seu compromisso, é a sua fidelidade. É dizer, ei, no frio e no verão, no inverno, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, em todas as estações, em todas as áreas, em todas as temporadas, mas você e eu juntos sempre. Não busque a Deus pela dor, não busque a Deus pela situação difícil. Busque Ele também quando tudo está bem. Quando tudo está bem na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, na tua saúde, no teu trabalho, nas tuas finanças. Busca a Deus em tempo inteiro, como Maria Madalena. Depois de que ela foi liberta, ela não esqueceu Jesus. Vocês lembram dos 10 leprosos? 10 leprosos, eles tinham um destino de morte. Eles iam morrer, porque a lepra, o pecado mata. Só que Deus, eles se encontraram com a vida. E a vida mudou a vida deles, mudou o destino deles, libertou eles, deu uma missão. Só um voltou para agradecer. Mas todos foram embora. Quando Deus te cura, quando Deus te dá alguma coisa, não é para você ir embora. É para você permanecer. Porque no momento da ressurreição você vai estar ali. E você vai ter a missão de ir e contar. Você vai ser agraciada. Você vai ter a graça do Senhor Jesus entre outras mulheres. E as mulheres, às vezes companheiras no teu trabalho, vão dizer, nossa, mas o que tem essa mulher aqui que acenderam ela de emprego? Ou aumentaram o salário? O que tem essa mulher que as mulheres estão procurando ela? É favor imerecido. É a graça do Senhor. É coisas que não se compram. Não tem nada, não é por obras, não tem nada que eu possa fazer para comprar, para adquirir. Eu não mereço. Mas Ele, quando nós nos sentimos pequenas, é que Deus disse, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça te liberta, a minha graça te dá um destino. Sabe, às vezes, como você chegou aqui em Balneário Camboriú sem saber, né? Mas é que estava nos planos de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, eu estaria na Espanha. E não pense que por eu estar na Espanha estaria melhor. Não. Eu não estaria cumprindo o meu propósito. Muito provável eu não estaria sendo uma pastora numa igreja. Muito provável eu estaria trabalhando, vivendo uma vida. Para quem conhece um pouquinho do Evangelho na Espanha, ou quem não conhece, eu vou contar um pouco. O Brasil é um país muito avivado, ainda que você não acredite. O Brasil tem igreja em todo qualquer lado. Tem um monte de Assembleia de Deus, de muitas outras evangélicas que nem conheço, denominações muito grandes que alcançaram muitos lugares. Na Espanha não tem.
Se você fala na Espanha, Assembleia de Deus, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus aqui, nada. São todas as igrejas pequenas e independentes. Não, é muito latino, estrangeiro. A Roberta, quando ela me conheceu, ela ficou impressionada. Uma pastora espanhola. Só para vocês entenderem um pouquinho, porque eu fui criada, eu sou filha de pastores, e eu sempre fui criada na igreja. Só que a igreja que eu ia era de ciganos. Meu marido, ele fala que eu sou cigana. E eu tenho que amar e perdoar e colocar água na boca para não falar nada. Brincadeira. Eu fui criada numa igreja de ciganos, em duas igrejas. Uma era de ciganos, que eu não gostava nada de ir, e depois íamos em outra, quando éramos crianças, que era uma igreja de latinos. E um dia meu pai falou, não, a partir de agora vamos ir nessa igreja aqui, de ciganos. Então tá bom, as crianças nunca podem falar nada, né? Os pais que mandam, então fomos lá. E ali tinha ciganos, latinos e pessoas marginais. Então minha família, todos espanhóis, ninguém cigano, era uma rareza. Meus pais, meus irmãos, era uma rareza dentro de uma igreja. Só que eu entendi que meu pai, ele precisou passar por um momento de droga. Ele foi drogado por uns anos na sua vida, e ele foi necessário passar por essa situação para que a graça do Senhor o alcançasse. Porque senão eu não estaria hoje aqui. Então eu entendo que não é por força, não é por esforço, não é por valentia, não é por coragem, não é por chamado, é porque a graça dele me escolheu. É porque ele teve misericórdia da minha família e ele precisou salvaguardar essa família. E às vezes nessa igreja que era um pouquinho diferente, essa igreja de ciganos foi o necessário para nós nos converter. Igreja de ciganos na Espanha é diferente de ciganos do Brasil com da Espanha, mas essa igreja que eu ia era muito fervorosa, era do poder de Deus, era um estilo, mais ou menos para vocês terem uma ideia, de uma Assembleia de Deus mais antiga, dessa mais avivada. Então foi necessário. Às vezes a graça do Senhor, ela vem a graça do Senhor, ela é um presente, e ela vem em um embrulho, se fala assim, um pacote de embrulho, que nós não esperamos, porque nós sempre queremos que Deus faça as coisas segundo nós achamos que Ele tem que fazer, e Deus sempre vai fazer como nós não esperamos, como nós não queremos e como nós não imaginamos, porque Ele faz como Ele quer, não é como nós queremos, mas é que no final se cumpre a vida de José. Deus deu um sonho para ele. Quem deu o sonho foi quem? Deus. Deu também a interpretação de sonhos, ele não pediu. E ele estava na casa com seu pai. Estava tudo bem. Nessa época ninguém tinha dinheiro para roupa, mas José, ele era o querido da família. Tinha graça, ele era o querido, preferido. Ele tinha uma túnica todo ano, mas os irmãos não. Mas ele tinha uma túnica nova todo ano, segundo ele ia crescendo. Mas quando ele recebeu essa palavra, depois foi para o poço, foi para a humilhação, foi para o deserto, foi para a cisterna, foi para um monte de desgraças. Para quê? Porque uma coisa é a palavra, uma coisa é o processo e outra coisa é o final. Quando você recebe uma palavra, a Bíblia diz que o semeador saiu para semear, e umas sementes caíram em alguns lugares e vieram não sei a palavra, mas os passarinhos e comeram. Outras caíam em terra seca e morriam. Quando você recebe uma palavra, Satanás, ele vai mandar seus endemoniados para tentar tirar essa semente do teu coração. Por isso, muitas pessoas que receberam grandes palavras, grandes profecias, elas não entenderam de que depois, às vezes, pode ser que venha o deserto, pode ser que venha um momento de inverno, de frieza espiritual, ou um momento que você não vai escutar Deus. E nesse momento é quando Satanás entra para que você se desvie. Ei, estou falando de que Satanás vai fazer de tudo para você se distrair do teu chamado. Mas ei, você já sabe como ele age. Então é a partir de hoje que você vai dizer: sua graça me basta, sua graça é suficiente, sua graça me libertou, eu tenho uma nova identidade, porque eu não merecia, mas Ele quis me alcançar. Amém? E eu quero ler aqui a última. Diz Hebreus 4:16.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Dice, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo que precisemos, em tempo de vulnerabilidade, em tempo de sequia, em tempo de frieza. Quando você é uma mulher assim como Maria Madalena, que você foi liberta, de qualquer área, você decide permanecer. Uma mulher que ela não vai nem à esquerda nem à direita, uma mulher que não se desvia, uma mulher que não duvida, uma mulher que ela sabe com as amigas que tem que andar. E existem mulheres que elas são uma bênção enviadas de Deus, mas existem mulheres enviadas de Satanás para te fazer desviar, para te fazer cair. Só que cada um dá aquilo que tem. O que você tem que fazer é ou evangelizar, ou se ela é mais forte, você se afasta. E às vezes, quando eu falo mais forte, é porque você pode estar em uma situação, passando por algum tipo de circunstância, que você vai precisar se afastar. Eu creio que a igreja, foi pregado por muito tempo que a igreja e o mundo não podem se misturar. Eu não concordo com isso. Eu creio que a igreja e as pessoas do mundo precisam se misturar para quê? Para quê? Não me malinterprete, não me julgue, me ame. Para quê? Para que nós sejamos luz. Nós não vamos ser luz aqui dentro da igreja, nós temos que ser luz lá fora. Porém, eu entendo também de que existem, como eu falei de temporadas, de circunstâncias, eu também entendo de que existem momentos na nossa vida. Quando você é recém-convertida, quando você está passando por momentos difíceis, é bom você se afastar de umas pessoas para que elas não te influenciem. E você se juntar com pessoas em GCs, que você vai em GCs, onde você vai ter tuas amigas, tuas mulheres de oração, mulheres que vão orar por ti, mulheres que vão te ajudar, mulheres que vão saber te aconselhar, mulheres que veem que se você está fraca, ela não vai te julgar, sino que vai te levantar e vai ainda te apresentar a graça do Senhor Jesus para que você conheça essa graça, esse favor imerecido, esse presente, porque nós passaremos, ninguém está livre, passaremos por momentos difíceis, mas nós sabemos que o nosso final é um final de triunfo. Nós sabemos que no deserto, na situação difícil, nós somente estamos passando. E nós sabemos que Deus se faz forte na nossa fraqueza. Então, no momento de fraqueza, momento de doença, de crise no casamento, de situações difíceis com a saúde, passando por doenças, hospitais, situações difíceis às vezes com teus pais ou com teus filhos, situações difíceis economicamente. Esses são momentos de fraqueza, onde você não vai duvidar, onde você não vai murmurar, onde você não vai se esfriar, onde você não vai se desviar, sino vai dizer, eu vou estar aqui. Deixa eu te falar mais uma coisa. Me ame, amém? Existem pessoas que cometem erros uma e outra vez. Muitas vezes é o mesmo erro. Quando você está mal economicamente, você entende de que Deus está te levando para outro lugar. Esse é um erro muito grande. Outro dia eu conversava com meu marido, como ele na quarta-feira ele falou, de que um profeta jovem, ele se encontrou com um profeta velho. A Bíblia fala assim. E o profeta jovem, ele tinha uma palavra de Deus que dizia, você vai ir por um lugar e você não vai volver pelo mesmo, você vai ir na casa de uma pessoa e você não vai comer com ela. Ele tinha uma direção bem clara, ele tinha algo bem específico. E se encontrou com uma pessoa que também era profeta, mais velha. E ele falou, Deus me disse que você tem que sair, que você pode vir. O que aconteceu foi que ele foi na casa desse profeta mais velho, comeu com ele e depois ele morreu. Não era para ele morrer no caminho, não estava nos planos. Mas é que muitas vezes em momentos de dificuldade, quando você parece que não está escutando Deus, você começa a escutar outras vozes de pessoas que também são homens e mulheres de Deus, mas eles começam a te dar direções que não foi o que Deus te falou. E não é porque você esteja passando por um momento de vulnerabilidade ou de escassez,
ou de deserto, ou de sequia, ou de alguma coisa, que você tem que dar ouvidos ao que Deus não te falou. Porque Deus pode ter falado para ele, tudo bem, mas eu tenho acesso direto. Isso é um erro que está cometendo continuamente. Pessoas dando ouvido a outras pessoas aleatórias, de Deus também, mas que não foi Deus que falou para ele. Mulher, deixa eu te falar. Me ame e não me julgue. Depois falo da graça, que a graça te alcança. Mas agora eu vou te falar outra coisa. Se eu tenho acesso direto a Deus, se Deus me dá uma palavra, eu vou te falar com amor, e eu quero que você me entenda. Mas quando se trata de direção, qualquer uma pessoa e homens de Deus renomados podem vir e me falar. E amém. Vou colocar um exemplo que eu creio que vai ser melhor. Quando Deus nos falou para sair da Espanha, Ele não falou claramente para o Brasil. Ele usou uma profeta. E eu não gostei. Eu falei amém por educação, mas falei, está repreendido em nome de Jesus, eu nunca vou sair. Porque eu sou espanhola, gente, sou espanhola até a morte. Tipo, vou ir para onde? Aonde irei se não tenho para onde voltar? Não ia sair jamais. Nunca imaginei que eu ia sair da Espanha, de verdade. Jamais. Vem uma profeta e fala isso. Tá bom, mas não vou ir. Só que eu não aceitei, eu repreendi, eu não dei ouvidos, eu cancelei, profetizei só bênçãos lá. Quando é de Deus, Deus encaminhou tudo. Tanto fez que eu fechasse, que eu repreendesse. Não fez efeito. Porque essa mulher, ela só estava falando aquilo que ia acontecer. Mas, esse foi o nosso caso. Tem muitas pessoas que começam a ir mal economicamente, começam a ir mal na família, fica sem trabalho, fica em qualquer tipo de circunstância, vamos dizer, circunstância de vulnerabilidade. E por umas oportunidades, por umas situações, porque vem uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus, e deu uma palavra, não espera que essa semente germine ou dê fruto, sino que fazem as malas e vão. E esse profeta, jovem, morreu comido por um leão. Estava na programação de Deus? Não. Ele tinha dado uma direção bem clara. Quem tem ouvidos? Eu falo com amor, mas eu falo porque esse 2026 tem que ser um ano. Tem que ser um ano onde cada mês nós temos que ir em aumento. Nós temos que ser mulheres posicionadas, mulheres de guerra, mulheres de oração, mulheres de intercessoras, mulheres que oram, que evangelizam, mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que têm misericórdia e graça sobre a vida de outras pessoas, de outras mulheres. Nós precisamos ser resposta de oração. E muitas vezes nós sintonizamos frequências erradas. Quando é de Deus, deixa eu te falar, quando é de Deus, vai se cumprir, você queira ou não. Quando é de Deus, vai vir alguém te expulsar da tua casa, assim, para sair, assim, vai ser literal. Quando é de Deus, você não precisa forçar, Deus vai te forçar a sair, você não precisa fazer nada. Então não force aquilo que não é de Deus para você. Amém? Eu falo isso porque conheço várias pessoas que por escutar, quando a Bíblia fala sobre profetas, é um nível. Hoje em dia, nós vemos de que tem muito tipo de profeta, de profetada, de pastor, de pastorada, tem de tudo na vinha do Senhor. Então eu te falo com amor, temor e com zelo, para que você cuide, para que tua vida, o direcionamento de tua vida não venha da boca de um homem, sino que seja aquilo que Deus te deu. Porque se Deus, por exemplo, te trouxe aqui para Balneário Camboriú, não vai ser o dinheiro, não vai ser mamão que te vai fazer voltar. Porque então Deus não muda. Deus ele não muda de ideia, de opinião. Deus não muda. É como casamento. Imagina, ai Senhor, não, Deus já me mandou separar desse homem aqui. Porque não, é que antes sim, mas agora não dá mais, porque ninguém aguenta. Não é assim, Deus não muda.
Então você precisa ser plantada como uma árvore que dá raiz profunda e que depois vai ser uma árvore forte, uma árvore que quando as pessoas cheguem perto de você, você vai ter sombra, você vai ter fruto onde você vai alimentar mais outras pessoas. Mas você precisa acreditar naquela palavra que faz 1 ano, 10 anos, 30 anos, Deus te deu. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir o louvor para subir aqui. A graça do Senhor é um favor imerecido, é um presente maravilhoso. Eu creio e eu declaro sobre a tua vida que você vai viver, experimentar a graça do Senhor nesse ano 2026 como nunca antes. Você a experimentou, você a conheceu ou você a viveu. A graça do Senhor não consegue se explicar em palavras. A graça do Senhor somente consegue se viver. Somente quem vive a graça do Senhor para entender o que a graça envolve. A graça é aquilo que eu não merecia, aquilo que eu não plantei, aquilo que eu vou semear por outra pessoa que plantou. Porque a graça do Senhor te coloca em lugares que você nem imaginava, que você não pensava. A graça do Senhor abre portas que são inexplicáveis. A graça do Senhor te conecta com pessoas que você nunca sonhou. A graça do Senhor faz com que tua casa, tua vida mude da noite para o dia. Amém. Espírito Santo, coloca a mão no teu coração. Eu declaro, Pai, que todas as mulheres aqui começam a experimentar a tua graça, o teu amor, a tua presença, a tua intensidade, Senhor, como nunca antes. Eu declaro graça e favor sobre a vida delas, no casamento delas, na casa delas, nos relacionamentos delas, no trabalho delas, Pai. Eu declaro, Senhor, que elas serão surpreendidas pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Que no dia ruim, Senhor, no momento difícil, na sua fraqueza, o Senhor se faz forte, Pai. Eu declaro que todas estas mulheres, elas virão ser como árvores plantadas junto aos ribeiros das águas, que dão seu fruto no seu tempo e sua folha não cai, Pai. Árvores frondosas, árvores que dão sombra, árvores que dão fruto, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que os ouvidos delas são fechados para as palavras que não vêm de Ti, Senhor. Que elas só têm os ouvidos abertos para escutar o direcionamento que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo novo, Senhor, onde o Senhor dá uma nova identidade como filhas, uma nova identidade, Senhor, como esposas, como mães, como mulheres, Pai. Eu declaro a libertação do Espírito Santo sobre todas elas. Eu declaro, Pai, uma direção, um endereço diferente daqueles que elas imaginavam, pensavam. Eu declaro que Tua graça é suficiente para tudo aquilo que elas precisam, Pai. Porque elas não têm o que elas querem, elas têm aquilo que precisam para cumprir a missão, aquilo que precisam para viver o Evangelho, viver o propósito, viver o chamado. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro um tempo novo sobre a sua vida. Pai, eu declaro que nesse ano 2026, cada uma delas irá te buscar como nunca antes, Pai. Eu declaro que no Espírito é acordado e avivado, Senhor. Eu declaro uma sede e uma fome no Espírito, por orar, por interceder, por jejuar, Pai, por te buscar de madrugada como nunca antes elas sentiram, Pai. Eu declaro que ainda essas noites de madrugada o Senhor as vai acordar, Pai, porque o Senhor precisa de alguém que esteja na brecha, alguém que esteja disposto, alguém que esteja pagando o preço, orando, intercedendo por outras pessoas, pelas suas próprias famílias. Eu declaro, Senhor, que hoje se levantam mulheres, hoje são despertadas Déboras que elas se levantam como mães, Senhor, como mães para mudar suas famílias, para mudar suas cidades, para mudar nos seus empregos, para mudar ali onde quer que elas estejam, Pai. Coração de mãe, coração que se preocupa, coração que ama, que perdoa, que levanta, que restaura. Coração, Senhor, íntegro, puro. Um coração, Pai, que é de serva, uma identidade de filha e um coração de servas, Pai. Um coração que serve, um coração que busca, um coração humilhado e arrependido, Pai. Uma nova armadura sobre todas elas, Pai. Uma nova mentalidade, Pai. Mentalidade próspera, mentalidade do reino. Pai, eu declaro um tempo novo. Eu declaro um refrigério, Senhor, no seu casamento. Um refrigério na sua casa, no seu lar. A sabedoria do trono de Deus sobre cada uma delas, Pai.
Eu declaro que todas elas serão reconhecidas como mulheres sábias. E eu também declaro, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo roubou, que o inimigo, Senhor, roubou tempo, roubou saúde, roubou amizades, roubou dinheiro, qualquer área, Senhor, que eles tenham roubado, roubou anos no mundo, afastado dos teus caminhos. Eu declaro, Espírito Santo, que o Senhor renova, que o Senhor retribui 100 vezes mais, em nome de Jesus. Eu declaro que elas estão blindadas e guardadas contra toda obra do inimigo. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra elas prosperará. Eu declaro que o Senhor é com elas e nenhuma arma chega na sua tenda. Que 1000 podem cair à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas elas e suas casas não serão atingidas. Em nome de Jesus.